Talvez você está passando por uma situação complicada na sua vida, uma situação de perda. Eu quero dizer para você que o poder da oração pode mudar essa situação. Preste bem atenção no que Deus vai falar aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1 em diante. Diz assim: naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-los. E matou Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. E observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu ordenando também a prisão de Pedro, durante a festa dos pães sem fermento, a Páscoa. E tendo prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere, e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas, com 4 soldados cada uma. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público logo após a Páscoa. Assim Pedro estava detido no cárcere, preso dentro da cadeia, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. E aconteceu que naquela noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, com algemas presas a 2 correntes. E as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Quando subitamente, de repente, surgiu um anjo do Senhor, e sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar, ordenando a ele: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo continuou a orientá-lo: veste a tua roupa e calça as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a tua capa e me segue. Ao sair, Pedro o seguiu, mesmo sem saber o que estava acontecendo. Por meio do anjo, era de fato por meio do anjo, e de fato era real, pois lhe parecia fruto de uma visão aquilo. Todavia, passaram então a primeira e a segunda sentinela, e chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, sozinho, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo se afastou dele. Foi quando Pedro caiu em si e disse: agora eu entendo, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes, e de tudo que o povo judeu tramava contra mim. Depois de assim refletir, colocou-se a caminho da casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas em oração por ele. Eis que Pedro chega e bate na porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. Assim que reconheceu a voz de Pedro, tomada de grande alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: é Pedro, ele está lá fora na porta. Diga amém. Coloca a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, que a partir desse momento o poder da tua palavra se manifeste no nosso meio. Meu Deus, abra o nosso entendimento nessa noite. Fala conosco, Senhor. Fala aquilo que nós precisamos, meu Deus. Tem pessoas aqui no nosso meio que já perderam muitas coisas na sua vida, mas em nome de Jesus, que o Senhor possa dar uma direção para esse homem, essa mulher, para que essas perdas possam cessar, Senhor. E eu creio que é pelo poder da oração. Meu Pai, em nome de Jesus, reveste a tua igreja nessa noite de poder, de autoridade. Faça com que nós possamos entender nessa noite que o nome de Jesus tem poder para mudar qualquer situação, Pai. Abençoa o teu povo, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Aplauda a presença de Deus. Aleluia. Bom, o tempo aqui é de Herodes. Herodes tipifica o próprio Satanás aqui nessa mensagem.
O tempo é de Herodes, e por ser tempo dele, ele está no poder, ele está no controle de tudo. E por estar no controle, então agora ele começa a dar poder para outras pessoas, para algumas pessoas. E junto com o poder ele começa a dar ordens contra a igreja. Diga comigo: eu sou a igreja. Satanás dá ordem aos seus demônios para agir contra a igreja de Cristo. E Herodes, ele reúne alguns homens e ele coloca poder na mão desses homens agora. Herodes dá poder e autoridade para que eles maltratassem a igreja de Cristo. Diga de novo: eu sou a igreja. E por ordem de Herodes agora a igreja começa a ser então maltratada. E o fato da igreja estar sendo maltratada estava deixando os judeus alegres. O texto é claro dizendo aqui: os judeus estavam felizes por causa daquilo. E a alegria dos judeus, vendo a igreja sendo maltratada, causava agora no coração de Herodes uma certa empolgação. Até porque ele estava ganhando a aprovação dos judeus. Então veio aquela certa empolgação. E porque ele começou a ganhar a aprovação dos judeus. E Herodes agora, ele vai continuar então maltratando a igreja, de um nível maior ainda. Porque ele está ganhando a aprovação dos judeus, tudo que ele queria. Entenda isso. O que está incentivando Herodes, eu vou bem devagar que eu quero que você entenda isso aqui. O que estava incentivando Herodes a maltratar a igreja era a alegria dos judeus em ver a igreja sendo maltratada. Agora preste bem atenção no que eu vou te falar. Você se alegrar não é o problema, nós temos esse direito. Agora talvez o que faz você ficar alegre talvez seja um grande problema. Vou repetir: você se alegrar não é o problema, mas a causa da tua alegria talvez seja um grande problema. A motivação da alegria não pode estar errada, igreja. E qual é o motivo da alegria dos judeus aqui? Ver a igreja ser maltratada. Motivação errada. Você acredita que tem gente que se alegra em ver o outro se dando mal? Você acredita nisso? Não, é impressionante isso. Parece mentira, mas é verdade. Tem pessoas que se alegram em ver o outro se dando mal. Eu particularmente, eu prefiro não acreditar que alguém que se diz convertido ou convencido se alegra em ver o outro se dando mal, ao invés de orar para a pessoa. Então veja bem, a alegria dos judeus aqui enche o coração de Herodes, que aqui é Satanás, enche o coração de Herodes de motivação para continuar maltratando a igreja. Eles estão maltratando a igreja, mas tem um porém, hein? A igreja tem um dono. Ele não sabe, mas a igreja tem um dono. Só que sabe o que me chama a atenção aqui? O dono não faz nada. A igreja já está sendo maltratada e o dono não faz nada. Ele não faz nada, sabe por quê? Porque o tempo é de Herodes. E o dono da igreja agora respeita o tempo de Herodes. Sabe, existem algumas coisas que Deus não faz mesmo, irmão. Mas coloca uma coisa no teu coração: não é porque Ele faz que Ele vai deixar de ser quem Ele é. Se Ele faz, Ele é Deus. E se Ele não faz, isso não faz Ele deixar de ser quem Ele é. Escuta bem o que eu vou te falar aqui. Mesmo a igreja aqui passando por momentos difíceis, e você é a igreja, Deus continua sendo o dono da igreja. Mesmo você passando por esse problema que você está passando, mesmo você passando por um momento tão difícil como esse, Deus não deixou de cuidar dos mínimos detalhes da sua vida. Receba essa palavra para a sua vida. Mesmo você passando por momentos difíceis, muita tribulação, talvez perseguição de alguém, Deus não deixou de ser Deus na sua vida. O tempo aqui é de Herodes, do inimigo. Só que tem uma coisa que Herodes não sabe: o tempo dele passa, o da igreja não passa. O tempo dele é limitado, o da igreja é eterno. Oh, aleluia. E nós precisamos ter essa consciência, igreja, que o tempo da igreja não está ligado ao tempo do inimigo. O tempo da igreja está ligado ao dono da igreja. Meu Deus,
Então, como você como igreja, você precisa entender que por mais que você esteja sofrendo uma ameaça, uma perseguição, em qualquer área da sua vida, você tem um dono, e a qualquer momento esse dono, ele vai se levantar ao teu favor. E ele só não se levantou ainda, sabe por quê? Porque ainda não é a melhor hora para ele se levantar. No livro de Jó vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim, por certo, se levantará. Na hora certa, Deus vai se levantar e Ele vai te dar a vitória. O tempo da igreja está acima do tempo do inimigo. Só que esse negócio de esperar a hora certa de Deus agir, vamos ser verdadeiro, incomoda demais a gente. Sim ou não? Ah, achei que era só eu. Incomoda, mas incomoda muito, não é pouco. Incomoda tanto que em alguns momentos a gente questiona até o porquê que Deus não está fazendo nada. Senhor, o Senhor está vendo, olha aqui. Como o Senhor não vai fazer nada? Mas espera aí, nós não cantamos aqui de coração aberto às vezes, que se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus? Então entenda uma coisa, igreja: o que mantém você de pé é a sua consciência. Você pode estar passando pelo que for, mas você continua sendo igreja, você continua tendo um dono que cuida de você. Deus pode estar em silêncio, mas não é porque Ele está em silêncio que Ele não está fazendo nada. Você pode não estar vendo Deus trabalhar, mas Ele está trabalhando. Tem até um louvor que fala que quando Ele está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Deixa Deus trabalhar. E a qualquer momento Ele vai se levantar, Ele vai agir. Herodes percebe agora que os judeus estão se alegrando com os maus tratos da igreja, e por isso agora ele resolve aumentar o nível do ataque contra a igreja. Sabe o que ele faz? Ele resolve agora pegar Tiago e matar Tiago à espada. Sabe, Herodes manda os guardas prender Tiago, e depois de preso manda matar ele. Eu vou repetir para você não esquecer isso aqui, ó. Herodes simboliza Satanás, certo? Os guardas que prenderam Tiago, que estão abaixo de Herodes, simboliza demônios. É exatamente assim que o inimigo age na nossa vida. Entenda essa revelação aqui. Primeiro Satanás manda os demônios prender as pessoas. Quem está entendendo? E depois que eles prendem, os demônios prendem a pessoa, eles começam a maltratar a pessoa até matar. Meu Deus. Alguns de vocês aqui, ou talvez alguém que está me vendo lá no Face, vocês estão presos pelo inimigo em alguma área da sua vida. E é por isso que Deus está prendendo a tua atenção aí nessa mensagem. Talvez você esteja preso pelo inimigo, e além de preso, eles estão maltratando você. Você está sendo maltratado por eles. E acredite, o objetivo maior do diabo é acabar com a sua vida. Talvez não é você, mas alguém da sua família está preso por demônios, numa situação de prisão, álcool, droga, prostituição, não sei, mas você sabe. E o objetivo maior do diabo é acabar com essa pessoa. Eles prenderam Tiago e depois mataram Tiago. Isso deixou os judeus ainda mais alegres. Acredite se quiser, irmão, tem pessoas que se dizem crentes, porque os judeus aqui se diziam crentes. Tem pessoas que se dizem crentes, mas se alegram em ver a destruição do outro. Aqui não tem ninguém assim não, mas em muitos lugares tem. Olha lá, glória a Deus. E Herodes agora, vendo que os judeus se alegravam, ele ficou tão motivado a fazer algo mais profundo ainda, que ele vai mandar prender, sabe quem? Pedro, o líder geral. Já arrancamos a cabeça de Tiago, eles se alegraram, estou ganhando a aprovação do povo. Agora manda prender Pedro. Prende o líder geral. Herodes pensa: eu já matei Tiago, agora eu vou matar Pedro também. Eu vou ganhar ainda mais aprovação. Sabe o que aconteceu? Os guardas também prenderam Pedro. E a ordem já tinha sido dada aqui, para matar ele. Era prender Pedro, para matar Pedro. Mas alguém fala para Herodes que é Páscoa agora. E Herodes era religioso, ele não matava na Páscoa. Aí Herodes manda prender a Pedro agora, para matar depois da Páscoa. Espera passar o final de semana. Era passar sábado, domingo, já ia matar Pedro. Diga comigo assim: tudo
que a igreja precisava? De um tempo para orar. Você entendeu? Tudo que a igreja precisava, de um tempinho para entrar em oração. E nesse meio tempo que Herodes manda prender a Pedro aqui para matar depois da Páscoa. Era só passar o final de semana, já ia matar Pedro. A igreja se levanta para orar. Diga comigo, a oração é a chave. Olha só, é fim de semana, Pedro foi preso e ele vai ser morto assim que terminar a Páscoa. Mas aí a igreja se decide aproveitar esse tempo da Páscoa para se reunir na casa de Maria, mãe de João Marcos, para interceder pela vida de Pedro. Por quê? Porque a Páscoa não é tempo de Herodes, a Páscoa é tempo de Deus. Você consegue entender o que Deus fez aqui? Dentro do tempo do inimigo, porque o tempo aqui é de Herodes, é ele que está reinando. Mas dentro do tempo do inimigo, isso aqui é muito forte, Deus desperta um tempo dele, dentro do tempo do inimigo, só para a igreja se despertar em oração. No meio do teu problema, Deus vai despertar uma oportunidade, como hoje, por exemplo, já despertou você para uma oportunidade de orar, de clamar por uma causa, porque Ele quer te dar vitória. No meio da sua tribulação, Deus sempre prepara um tempo favorável para você, para te despertar para uma vida de oração, para que você volte a orar na madrugada como você fazia. Oh meu Deus, é exatamente isso que a igreja vai fazer. Eles vão orar. Quantas horas eles oraram, Danilo? Não sei, a Bíblia não fala. Como é que foi? Eles deram as mãos, oraram em círculo, eles ajoelharam? Não sei, aqui também não fala. O que eu sei é que a igreja se levantou para orar. O que eu sei é que eles não ficaram parados esperando acontecer algo. Meu Deus. Sabe, eu não sei qual é a prisão, qual é a situação que você, ou talvez alguém da sua família está. Mas Deus, Ele preparou essa noite para favorecer você. Diga glória a Deus por isso. E tudo que você precisa é abrir a tua boca e orar. Não precisa nem sentir nada. É só confiar, orar. Porque eu vou te falar uma coisa, hein? Você não precisa sentir nada. A partir do momento que você está orando, algo está acontecendo. Você pode ter certeza disso. Algo está acontecendo. Ainda que a resposta não veio do jeito que você queria, você orou, algo aconteceu. Foi isso que a igreja fez. Pedro está preso, ia morrer depois da Páscoa, final de semana. A sentença de morte, já não tinha mais esperança para ele. E o que a igreja fez? Foi orar. Olha aqui a chave para a vitória de alguém que está aqui hoje. Alguém que recebeu talvez uma má notícia no trabalho. É com você que Deus está falando. Deus te trouxe aqui hoje para dar a resposta que você precisa. Alguém que talvez recebeu uma ameaça. Um advogado te ligou. É com você que Deus está falando. Olha aqui a chave para a vitória de alguém que recebeu uma má notícia. Talvez um diagnóstico médico chegou para você essa semana. O Senhor está dizendo para você, diante dessa ameaça, desse diagnóstico, desse problema que se levantou, eu, o Senhor, preparei um tempo para você. E tudo que eu preciso, o Senhor está falando, é que você abra sua boca e ore, porque eu quero te dar vitória. Você consegue acreditar nisso? Então não dá para ficar com a boca fechada mais. A igreja vai para dentro de uma casa, e eles vão começar a orar, eles vão começar a interceder. E a partir do momento que eles começaram a orar naquela casa, aquela casa se tornou, sabe o que? Uma casa de oração. Oh, glória a Deus. Porque eu vou te falar uma coisa, não tem lugar certo para orar, até que eu decido orar no lugar. A partir do momento que eu decido orar no lugar, pronto, aquele lugar se tornou uma casa de oração. Pode orar onde você quiser, dirigindo o carro, lavando louça, você pode falar com Deus a qualquer momento. O que não dá é para ficar com a boca fechada esperando o pior acontecer. Eu faço do lugar que eu estou um lugar de oração. Você pode estar onde você estiver. Oração não é lugar, sabe o que é oração? Manifestação. A igreja decidiu se juntar e orar. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje.
Eu não sei se você percebeu na leitura aqui, mas enquanto a igreja orava lá na casa de Maria, Deus mandou o anjo lá na prisão visitar Pedro. Eles estão orando lá na casa de Maria, e Deus entrou lá na prisão para libertar Pedro. Glória a Deus por isso. E é isso que algumas pessoas não entendem, igreja. A pessoa, ela acha que porque ela está orando aqui, Deus tem que se manifestar aqui. Deus não é obrigado a se manifestar onde você ora, onde você quer, do jeito que você quer. O texto diz que a igreja está orando lá na casa de Maria. A igreja está orando, ela não está vendo Deus agir, mas Deus estava agindo. Você está entendendo? Você está achando que nada está acontecendo, você está pensando em parar, em desistir. Você está parado, não adianta mais orar para isso. Eu não vejo resposta, irmão. Você pode não estar vendo, mas Deus está agindo. Eles estavam orando lá, ninguém arrepiou, nada aconteceu, mas Deus estava já lá dentro da cadeia trabalhando. Sabe, você não precisa Deus ver agindo, irmão. Você só precisa confiar, você só precisa abrir a tua boca e orar. E pode ter certeza, meu Deus, Deus está fazendo alguma coisa a partir do momento que você começa a orar. Que o dia que você falar para mim que viu Deus fazendo alguma coisa, pode ter certeza que não foi Ele que fez. Porque Deus não se revela, não se mostra fazendo nada. Ele só mostra depois que fez. Você vai ver isso aqui no texto. Deus, Ele não é obrigado, sabe, a se manifestar aonde a gente ora. Você pode abrir a boca para orar aqui hoje e Deus se manifestar lá na tua casa. Você pode abrir a tua boca aqui no final, depois dessa palavra, e orar aqui hoje, e Deus entra lá no teu trabalho e muda o coração do teu patrão, do teu gerente, e ainda faz favorecer você. Você pode orar aqui hoje, meu Deus, e Deus mandar um anjo lá no hospital e mudar toda a situação. Você não precisa. Tem gente que está aqui que você está orando, e você parece que a coisa piora. Deus está falando, eu estou trabalhando. Você não precisa ver nada aos seus olhos. É impossível, irmão, você abrir a tua boca, orar a Deus e nada acontecer. Deus pode entrar lá no fórum hoje, enquanto você abre a tua boca aqui e começa a orar. A igreja estava orando, e olha que interessante, ninguém se arrepiava lá na casa. Não estava sentindo nada. Não tinha ninguém no chão, não tinha nenhuma coluna tremendo. Oh, aleluia. Mas porque a igreja está orando, Deus está em algum lugar se manifestando. Deixa eu profetizar sobre a sua vida. Você não tem ideia de onde Deus pode estar entrando hoje, pelo poder da tua oração. Ele está entrando como resposta da sua oração. Você não está vendo, você não está se arrepiando, você não está tendo revelação nenhuma, mas pode acreditar, se você está orando, Deus está entrando em algum lugar agora e se manifestando. Sabe para quê? Para a glória do nome dEle. Deus vai te dar essa vitória com um único objetivo: para que o nome dEle seja glorificado no final. Meu Deus. Ah, Danilo, mas eu queria tanto que Deus entrasse aqui. Eu queria tanto ver um anjo. Eu queria que Deus me visitasse, sabe, no quarto, assim, ver uma luz. Tá bom, você escolhe. Deus entra aqui para você ver, mas não entra lá para resolver. O que você quer? Porque Deus não vai trabalhar do jeito que a gente quer. O que você prefere? Você prefere movimento? Você prefere meninice ou providência divina? Para com isso, irmão. Apenas ora, confia que Deus está trabalhando. Sabe, Deus não está interessado em se manifestar aonde você quer, e sim no lugar que você precisa. Eu vou repetir, Deus não está interessado em te dar aquilo que você quer, e sim o que você precisa. E tem coisas que você não tem nem que ficar falando muito, sabe por quê? Deus conhece a tua necessidade. Ele sabe tudo que você precisa. Olha o que vem aqui, ó. Não é paralítico não, é o coxo da Porta Formosa. Estava lá pedindo esmola. Pedro e João estão passando. E ele está ali, me dá uma esmola, você tem uma esmola? E eles param. Olha para ele, ele era coxo, ele estava precisando do quê? Diga, uma cura. E o que ele queria? Queria dinheiro. E aí Pedro para e fala assim para ele: olhe para nós. Sabe o que ele está fazendo? Corrigindo a visão dele.
Estava com a visão errada. Eu estou falando que Deus não está interessado em te dar aquilo que você quer, e sim o que você precisa. Ele estava pedindo esmola, mas Pedro usado pelo Espírito Santo naquele momento, e corrige a visão dele. Olhe para nós. Sabe o que ele está falando? Tira o olho disso aí. Você está preocupado com coisa, não é isso que você precisa. Você conhece a passagem? E aí ele fala assim, ó: não temos prata nem ouro, não temos o que você quer, mas o que você precisa a gente está cheio. Não temos prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E aí está lá: em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E deu a mão para ele, e ele deu um salto, e ele foi curado na mesma hora. Olhe para mim. Ele estava querendo esmola, mas o que ele precisava era da cura. Até porque se Deus desse aquilo que ele estava tanto pedindo e querendo, daqui a pouco a esmola acabava, o problema estava lá sem ser resolvido. Você sabe o porquê que Deus não... Olha só o porquê que Deus não está interessado em dar o que a gente quer, e sim o que a gente precisa. Porque quando ele dá aquilo que a gente precisa, a cura para ele, agora ele poderia ter dinheiro todos os dias, porque ele ia trabalhar. Meu Deus. Vigia, irmão. Está querendo tudo de mão beijada? Deus está falando com alguém aqui hoje. Vamos voltar para a mensagem? Enquanto a igreja estava orando, Deus entra lá na prisão e desperta Pedro. E por que desperta? Porque a Bíblia diz que ele estava dormindo. Meu Deus. Enquanto você ora aqui hoje, Deus pode despertar alguém da sua família que está adormecido. Talvez até você leve um cutucão hoje para você acordar um pouco. Talvez vai parar um anjo aí do seu lado. Desperta. Acorda para a vida. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. A igreja estava vendo Deus entrar lá na prisão e tocar em alguma coisa? Eles estavam vendo? Eles estavam dentro da casa de Maria apenas orando, mas Deus não estava lá dentro tocando? Está entendendo? Então você não vai parar de orar por isso. Você pode não estar vendo nada, mas você não vai parar de orar, porque a vitória vai ser certa. Você não entendeu, mas eu estou profetizando sobre a tua vida. Você não está vendo, mas Deus já entrou lá. Meu Deus. Você não está vendo, mas Deus na verdade já tocou lá. A circunstância mostra uma coisa, mas a verdade é que Deus já tocou lá. Porque nenhuma oração é em vão, irmão. Deus está dizendo algo para você aqui, ó. É possível que alguém ore a vida inteira por algo e não veja resultado. É difícil ouvir isso, né? Passar uma vida inteira orando por algo e não ver o resultado. É difícil ou não é ouvir isso? Você não vai receber. Sabe por que algumas pessoas, é difícil ouvir isso para algumas pessoas? Porque ela ora sempre para ter resultado para ela, mas ela nunca quer ser resultado na vida de alguém. Eu sei que às vezes a gente faz isso, mas não é sempre. Dificilmente a gente para orar para ser resultado na vida de outro. A maioria das orações que a gente faz é para nós, Senhor, para nós, nunca para outro. Eles estavam todos reunidos lá orando, ninguém pedindo nada para eles, tudo para Pedro. Estava orando em favor de outra pessoa. Oh, aleluia. Deus está me dando uma direção forte aqui hoje, hein? No final nós vamos levantar um clamor com a igreja inteira para o Theo hoje. Nossa, vai ser muito forte, irmão. Meu Deus. Enquanto a igreja estava orando, Pedro estava sendo visitado e tocado por Deus. Até que Pedro é despertado pelo próprio Deus. O anjo aqui tipifica Deus. Assim que Pedro desperta, Deus manda ele se levantar. E quando ele se levanta, quando ele se posiciona, sabe o que acontece? As cadeias se soltam. As algemas caíram. Entenda, Deus trouxe você aqui hoje para te oferecer uma postura. Quando ele se levantou, as algemas caiu. Deus está falando, se coloca de pé. Eu não quero mais você prostrado diante dessa situação. Já aconteceu, não tem como mudar mais. Agora levanta a tua cabeça. Se posiciona, se coloca de pé, porque eu vou te dar vitória. Quando você se posicionar, essa cadeia vai cair, irmão. Oh, aleluia.
Se você se colocar de pé hoje, assumir essa posição que Deus está te oferecendo através da palavra, as cadeias que te prendem vão se soltar sozinha, naturalmente. Pedro ainda continua dentro de uma prisão, né? Só as algemas caiu. Mas você percebe, ele ainda está dentro de uma prisão, mas já não tem mais cadeia sobre ele. As algemas caiu, ele só está dentro da cadeia. Entendo porque talvez isso aqui seja o teu caso, talvez. Pedro já está solto, mas ainda ele está do lado de dentro da prisão. Sem a igreja saber, sabe o que acontece? As cadeias já começaram a ser soltas. Ninguém sabe o que está acontecendo, hein? E eles estão lá, perseverando em oração. Essa palavra é para alguém aqui hoje, ó. Meu Deus. Essa palavra é para alguém aqui hoje. Você talvez deixou alguém em algum lugar, lá na sua casa, no hospital, um ente querido, um parente. Você deixou em algum lugar, você deixou alguém preso, sofrendo. É para você essa palavra. E saiba de uma coisa, a sua oração aqui hoje fará Deus soltar as cadeias na vida de alguém lá fora. Deus, ele vai falar assim para Pedro. Primeiro ele falou o que para ele? Levanta. Cutucou ele e falou, levanta. E ele se levanta, imediatamente as algemas caem. Segundo, o que ele falou aqui, ó? Veste a sua roupa e calça a sua sandália. Troca as vestes hoje. Tira essa roupa suja que você está. Calça a sandália. Sabe o que é isso aqui? Cuidado aonde você está pondo os seus pés. Deus está preocupado aonde você anda pisando. Sabe o que eu vejo aqui? Deus cuidando dos mínimos detalhes. E por último, Deus fala para ele o seguinte: põe a sua capa e me segue. Ó, põe a capa, filho. Sabe o que eu vejo aqui? O anjo falando para ele: põe tua capa, filho, porque está frio lá fora. Deus está tão preocupado com você. Deus está cuidando dos mínimos detalhes, só você não está vendo. Deus está fazendo tudo, cuidando de tudo, só você não consegue enxergar. E Deus vai na frente agora, sabe o que? Abrindo os caminhos. Oh, Deus do céu. Deus vai na frente e abrindo os caminhos. Está entrando lá. Para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia. Aplauda Jesus, glória a Deus. Deus vai na frente abrindo as portas, irmãos. Deus só disse o seguinte para ele: me acompanha, põe a capa e me segue. Olha essa revelação aqui. E conforme, olha só, agora conforme ele vai seguindo os passos do anjo, que aqui é Deus, as portas vão se abrindo. Você viu? Sozinha. Você viu? Passou a primeira porta, passou a primeira sentinela, passou a segunda. Conforme ele ia seguindo os passos de Deus, as portas iam abrindo naturalmente. Olha o que Deus está dizendo para alguém aqui, ó. Se você pisar onde eu piso, você vai passar por onde eu passo. Ele é passando, me segue, que enquanto você me seguir, as portas vão abrir naturalmente. É porta aberta que você precisa? Então coloca a capa, cobertura espiritual. E agora me segue. Segue os meus passos. O Senhor está falando para alguém aqui, ó. Segue os meus passos. E você vai ver como que as portas se abrem. Naturalmente na sua vida. Porque quem segue os meus passos, passa por lugares que nunca imaginou passar antes. Meu Deus. Se você seguir os meus passos, o Senhor está dizendo, você vai ver as portas se abrir diante de você. É assim mesmo. De maneira sobrenatural. Danilo, mas eu não preciso de chave para abrir as portas. Você precisava, enquanto você não seguia Deus. Enquanto você não seguia Deus, você precisava de chaves. Agora que você segue os passos dele, você passa sem chave, você entra sem chave, você vive, experimenta o sobrenatural. Diga glória a Deus. O Senhor está dizendo para alguém aqui hoje, ó, me segue, você vai ver aonde eu vou te levar. Só não esquece de pisar onde eu piso, hein? E fazer o que eu mando.
Se eu mandar você descer, oh glória, você desce. Se eu mandar você subir, você sobe, adora. Se eu mandar você parar, você para. Se eu mandar você retroceder um pouquinho, você volta atrás. E se eu falar pode ir, pode ir. Pedro começa a seguir os passos de Deus e passa pela primeira porta. E aí sabe o que acontece? Só que interessante, ele passa a primeira sentinela. E aí você prestou atenção no texto? Deus vira para ele, o anjo vira para ele e libera uma palavra. Porque uma porta se abriu, ele pode se empolgar agora. Aí abriu a porta naturalmente. Você vai no shopping hoje, você vê aquelas portas abrindo assim, ó, sozinha, a hora que você chega perto. Naquela época não tinha nada disso, mas foi exatamente isso que aconteceu. Primeiro sistema de porta automático foi aqui, ó. E aí como a porta abriu, o anjo vai virar para ele e falar assim, ó: continue me seguindo. Olha que forte isso. O anjo deve ter pensado, bom, a porta abriu só muito fácil, naturalmente porque ele está me seguindo, agora talvez ele se empolgue. Então ele vira para trás e fala: continue me seguindo, porque senão a porta pode fechar. E aí ele continua seguindo, sabe o que acontece? Abre a segunda porta, abre a terceira porta, e quando Pedro passa pelo portão principal, que dá acesso para a rua, para a cidade, cadê Deus? Sumiu. E o texto diz que Pedro pensava ser um sonho, uma visão aquilo. Sabe, tem coisas que Deus faz na nossa vida que parece um sonho, irmão. Por isso que eu falei para você que Deus nunca se revela fazendo nada, Ele só mostra depois de pronto. Tem coisa que se você parar hoje, abrir os teus olhos, olhar para trás um pouquinho e olhar onde você está hoje, vai parecer um sonho. E ele olha para o lado, ele fala: parece um sonho, eu estava preso ontem, eu estava escravizado ontem, olha, mas eu estou livre. Cadê Deus? E Deus sumiu naquele momento. Pedro agora está solto, ele está liberto. Oh, aleluia. Só que é o seguinte, ele está solto, ele está liberto, mas ele não está livre. Porque do lado de fora ainda está Herodes reinando. Quem está entendendo? Satanás está solto, vigia. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. E ele está aí fora, bramando como um leão, procurando quem ele possa tragar. Meu Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. É um pouco impactante essa pergunta, mas eu preciso fazer. Quem matou Tiago? Herodes. E se eu disser para você que a igreja teve uma parcela de culpa aqui também, dá para acreditar nisso? Pastor, mas como assim a igreja, os irmãos dele? Deixa eu te explicar isso para não ficar dúvida na tua mente. Tiago e Pedro não pertenciam ao mesmo grupo, a mesma comunidade, a mesma igreja. E onde estava a igreja quando Tiago foi preso pelo inimigo? Lembrando que Herodes aqui é Satanás, os guardas que prenderam Tiago simboliza demônios. Onde estava a igreja quando Tiago foi preso? A igreja só aparece aqui no texto orando para Pedro. Por que será? Porque ele era o líder geral? Por que não tomaram a mesma atitude quando prenderam Tiago? Se a igreja orasse para Tiago na mesma intensidade que oraram para Pedro, o líder geral teria o mesmo resultado com Tiago. Eu quero dizer algo para você aqui. Tem algumas coisas que morreram na sua vida. Tiago aqui simboliza algumas coisas na sua vida, coisas que já perdeu e não tem jeito mais. Meu Deus. Tem algumas coisas que já morreram, na verdade, na sua vida, dentro e fora da igreja. E Deus me trouxe aqui essa noite para dizer, porque foi por culpa sua. Sabe por quê? Porque você não orou, pelo menos na intensidade que deveria ter orado. E você como igreja precisa entender isso. Senão você vai acabar perdendo muito mais coisas e muito mais pessoas
se você não tiver uma vida de oração. Deus trouxe você aqui hoje para despertar você para isso. Você é crente mesmo, cristão verdadeiro? Então você necessita ter uma vida de oração diária. Tempo, não importa. O que importa para Ele é se você tem um tempo que é só você e Ele, 10 minutos que seja. Ninguém entra aqui agora, é eu e ele e eu, nós dois. Meu Deus. Porque se você não fizer isso, você vai acabar perdendo Pedro, como perdeu Tiago lá atrás. Então se desperte para orar. Tenha uma vida de oração. Ore pela manhã. Quando você se levantar, não sai da tua casa, não vai trabalhar, não faça nada sem antes entregar o teu dia para Ele. Não é com bolacha na boca, não é com pão na boca, não é com nada. É só você e Ele. Está lá escovando, oh Senhor. Antes de você levantar da cama, você levanta e você já fala para Ele ali rapidinho: Deus, eu estou entregando o meu dia ao Senhor. Ajoelha ali do lado da cama. Pastor, eu tenho uma dificuldade tão grande de ajoelhar. Eu vou te dar uma direção aqui hoje que você nunca mais vai ter problema. Quando você for dormir, você tira o chinelo e faz assim, ó. Joga ele debaixo da cama. Aí no outro dia, a hora que você levantar, mas cadê meu chinelo? Aí o Espírito Santo vai lembrar você: está debaixo da cama. Deus vai te dar uma revelação. Aí você vai ajoelhar. Quando você ajoelhar para pegar o chinelo, ali Ele já vai lembrar: é agora, fala comigo. Entrega o teu dia na minha mão. Tem gente que talvez vai tentar até manipular. Dia que eu limpar a casa eu pego. Dia que eu limpo, misericórdia. Meu Deus. E aí, irmão? Você está entendendo o que Deus está falando com você? O Espírito Santo está sendo claro com você aqui hoje? Então no final dessa mensagem eu falo para você: vai assistir de camarote as pessoas talvez da sua família se perdendo, sendo presas pelo inimigo, maltratada. Você vai ficar olhando os seus projetos se perdendo? Ou vai intensificar um pouco mais a vida de oração a partir de hoje? Você vai intensificar a sua vida de oração? Você vai deixar, ou vai deixar as coisas passar aqui entre os seus dedos, ó? Vai perder muito mais coisa desse jeito. A igreja perdeu Tiago por quê? Porque não orou por ele. A igreja orou somente por Pedro, e Deus libertou Pedro. Os dois pertenciam à mesma igreja, mas a mesma igreja decidiu orar apenas por um. Você quer ver uma coisa? Quantos Tiagos já passaram por aqui, sentaram do seu lado nesse banco, e hoje já não está mais aqui? Herodes mandou prender. Demônios prenderam essa pessoa. Você recebia? Quantos Tiago você recebia naquela porta ali, ó? Todos os cultos, e você não vê mais a cara de Tiago. Por quê? Porque Herodes deu ordem aos demônios. Demônios prenderam essas pessoas, e alguns perderam até a sua cabeça aí já fora. Estão presos na droga, na bebida. Você sabe muito bem disso. Aí eu te pergunto: onde será que a igreja estava quando Tiago foi preso? Talvez em casa, lavando louça, passeando. Sabe o que é isso? Prioridades invertidas, almas em segundo plano. Quem sabe a igreja não estava assistindo televisão, uma série na Netflix. Quem sabe? Ela não estava ocupada, a igreja estava ocupada com outras coisas, não é? Enquanto poderia estar reunida numa terça-feira, em oração aqui na igreja, numa só comunhão. Oh, aleluia! Sabe, a sentença já foi dada pelo inimigo já. O diabo está solto aí fora para prender a minha e a sua família. Esse é o papel dele: maltratar, matar, roubar e destruir. É para isso que ele veio, está escrito. E você vai deixar o seu Pedro morrer também? Ou vai orar para Deus entrar com providência a partir de hoje? A perda do seu Tiago, agora grava isso, hein? Você entender isso aqui, você entendeu a mensagem inteira. A perda do seu Tiago
não pode te desanimar, não pode fazer você parar. Você já perdeu o Tiago, agora não fique parado chorando. Muda a prática, toma uma atitude. Salva Pedro. Algumas coisas dá até para recuperar, se tiver vida de oração. Deus está te dando esse tempo aqui hoje, ó, te despertando hoje. Se levanta em oração, para salvar aquilo que ainda dá tempo. Meu Deus. Pedro vai ser solto, e sabe o que vai acontecer? Ele vai, sabe para onde? Ele sai para a rua. O anjo some, e sabe para onde que ele vai? Para a casa de Maria, onde todos estão orando. Pedro não sabe de nada que está acontecendo, ele nem sonha o que está acontecendo. Mas o Espírito Santo direciona ele a ir direto na casa de Maria, onde todos estão lá reunidos orando por ele. Entenda uma coisa, que não foi a igreja que foi ao encontro de Pedro. Foi Pedro que foi ao encontro da igreja que orava por ele. Diga glória a Deus por isso. Deu para você entender? Quando você ora, você não precisa ficar correndo atrás daquilo que você orou. Meu Deus. Vou repetir, quando você ora, você não precisa ficar correndo atrás daquilo que você orou. Por quê, pastor? Porque Deus conhece bem o endereço de quem ora. Meu Deus. Ele conhece o endereço daquele que tem vida de oração. Você ora e Deus direciona aquilo que você orou, dizendo, vai até aquela casa, porque ali tem alguém orando. É isso, a bênção vai bater na porta da sua casa. Continua orando. Deixa eu encerrar profetizando para você. Pedro aqui simboliza aquilo ou aquele para quem você tem orado. Eu não sei para que você tem tanto orado, mas isso aí é o teu Pedro. E eu profetizo que Deus vai fazer Pedro bater na sua porta. E essa batida será como uma resposta da sua oração, uma resposta de Deus se aproximando da sua porta. Uma resposta de Deus se aproximando da tua residência. E é exatamente aquilo que você tem orado. Você vai saber que é fruto dessa palavra, que é fruto da tua oração, porque é exatamente aquilo que você tem orado que vai bater lá. Não vai ser outra coisa. E Pedro vai bater lá na sua porta. Aleluia, Jesus. Algumas pessoas oram, sabe, mas talvez você não concorde com isso, mas é verdade. Algumas pessoas oram, mas elas mesmas não crêem no poder da oração. Elas oram porque eu oro porque tem que orar, irmão. Eu sou crente, vou na igreja, vou orar. Eu vou orar. Mas elas mesmas não crêem no poder da oração. Você quer ver uma coisa? Pedro vai bater lá na porta. Sabe o que vai acontecer? Uma das mulheres que estavam lá orando, a criada da casa chamada Rod, vai atender a porta. E quando ela abre a porta, ela vê que é Pedro. Meu Deus. Sabe o que ela faz? Ela bate a porta na cara. Ela falou, está morto, é o espírito dele que está aqui. Bateu a porta na cara da bênção. Ela não estava orando para Deus libertar Pedro. E Pedro agora apareceu lá. Só que ela não acredita, nem ela acreditava naquilo que ela estava orando. Tanto que ela viu ele, pum, bateu a porta e voltou. Gente, é Pedro. E você não pôs ele para dentro por quê? Meu Deus. Pode acontecer de você orar para algo, sabe? E quando a resposta chegar, é possível que você se espante. Alguns de vocês vão se espantar ainda esse mês de junho com o que Deus vai fazer. Até o final desse mês, vai bater, a bênção vai bater na porta assim, ó. Você vai ficar espantado com o que Deus vai fazer. Aleluia. A criada se espantou, sabe? Ela bateu a porta na cara de Pedro. Tem gente que é desse jeito, ora tanto por uma coisa. Quando Deus envia a resposta da oração na porta da pessoa, a pessoa vai lá e bate a porta na cara da bênção. Olha Deus falando com alguém aqui. Eu já mandei a resposta que você me pediu lá na sua porta. Você não acredita nisso? Deus está falando, eu já mandei lá na sua porta, mas você não entendeu e bateu a porta na cara da bênção. Sabe aquela pessoa que bateu lá pedindo um prato de comida? Sabe aquela pessoa que bateu a campainha lá pedindo um copo de água? Fazia parte do processo, Deus está falando. Bateu a porta na cara da bênção. E agora Deus está falando para você, não precisa chorar não.
A minha misericórdia se renova a cada manhã. Ora, porque eu vou mandar de novo. Vou te dar mais uma oportunidade essa semana, e você saberá. Ei, vai sair dando água até para os beija-flor, hein? Comprar até aqueles vidrinhos com a flor, pendurar na casa. Tem água para todo mundo. Tiago já morreu. Para de chorar pelo que já foi. Comece a orar por Pedro agora, para aquilo que ainda pode ser salvo. Só tem uma coisa que impede a espada de Herodes prevalecer sobre nós e sobre a nossa família. Sabe o que é? O poder da nossa oração. Quando a igreja decidir orar, cobrir os seus líderes, os seus pastores, os seus irmãos em oração, o inimigo será envergonhado no meio da igreja. Quando você estiver orando, Deus faz você lembrar daquela irmã, aquela irmãzinha que você está do meu lado. Senhor, eu não lembro o nome dela, mas o Senhor sabe quem que é. É ela mesma, abençoa ela. Pai, aquele outro. É assim, irmão. É assim. Deus sabe o que você está pensando. Deus sabe até quem é a irmã. Aquela lá, sabe aquela, Senhor, é aquela. Toda vez que eu estou lá, ela está conversando atrás de mim, sabe, é ela, Senhor. Que tira minha atenção, é ela. Em nome de Jesus, abençoa aquela mulher. Eu encerro profetizando sobre a sua vida. Abre o teu coração. Faz uma lista a partir de hoje. Pega uma lista, coloca qual que é os Pedro. Tiago já foi, certo? Coloca lá qual que é o Pedro que você quer resgatar. E você vai começar a orar a partir de hoje. Você vai pegar firme na oração, porque a partir de hoje vai ter batida lá na sua porta. Daqui para o final do mês, eu não estou falando daqui para o final do ano, que nem o ano passado, é daqui para o final desse mês, vai ter batida lá na sua porta. Deus tem uma resposta para você até o final de junho. Pode ser daqui alguns dias, daqui uma semana, não sei. O que eu sei é que Deus está preparando uma resposta para a sua oração. Por quê? Porque Deus não rejeita oração. Fica de pé em nome de Jesus. Equipe de louvor pode subir. Antes de nós cantar essa canção, como igreja agora, nós vamos levantar um clamor de cura sobre a vida do Theo. Quero chamar os pais aqui. Vem cá, Marcela e a Carol. Os irmãos estão chegando agora. O Theo, o filho desse casal abençoado, está passando, quantos anos ele tem? 3 anos de idade, já passou por várias cirurgias, descobriu uma doença rara, e ele está fazendo tratamento, quimioterapia, já fez várias cirurgias, mas nada que o poder da oração não possa alcançar, amém? Nós estamos acompanhando eles, nós não estamos vendo nada, mas não é porque nós estamos vendo que Deus não está trabalhando. Deus está agindo, amém? Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá. Pode apagar as luzes, por favor. Pai, em nome de Jesus, eu preguei hoje aqui, neste púlpito, diante do teu altar, que o poder da oração da igreja é forte. Então, em nome de Jesus, Pai, o Senhor sabe tudo que o Theo precisa, sabe tudo que os pais estão passando, Senhor, toda a família, e é em nome de Jesus Cristo que nós estamos como igreja agora, assim como eles estavam na casa de Maria, nós estamos aqui na tua casa, clamando pela tua intervenção divina sobre a vida desta criança. Toca agora, Senhor, no Theo, em nome de Jesus, Pai, quebra essas cadeias do inferno sobre a vida dele, espírito de enfermidade caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Traga agora, abre essa porta como abriu na cadeia, uma porta de refrigério para essa família, para que o teu nome venha a ser glorificado. Abençoa o Theo, abençoa, Senhor, o Marcelo, abençoa a Carol, abençoa toda a família, e traga um renovo, a certeza no coração de que o Senhor está operando, porque o Senhor é um Deus que não rejeita oração. Em nome de Jesus,
Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor então. Deus não rejeita a oração. Abra tua boca agora e começa a orar. Oração é alimento. Começa a clamar. Oh, aleluia. Nunca vi o justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Você não vai ficar sem resposta hoje, hein? Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Meu Deus! Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Agora, igreja! Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, condena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos.